Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai Celestial. Somente a Ti, Pai, te damos honras, glórias e louvores. Paizinho, abençoa meus irmãos que estão na rádio, os que estão pela fanpage, aqueles que vão assistir, Senhor, através, Pai, do Facebook, da fanpage, e os que vão assistir através do YouTube ou do Google. Que a Tua palavra, que é santa, que é bendita, Pai, toque os corações e fale com cada um nesse dia. Pois é o que te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, no Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Bom, muito bem, nós estamos aqui, vamos ao tema então. Nós não podemos deixar passar o tempo. E estamos falando sobre um ponto muito interessante. As pessoas, nós, né, que somos cristãos, nem sempre prestamos atenção nas coisas. Mas agora vamos prestar atenção aqui. Jesus teve muitos problemas com os seus discípulos. Antes de falar dos discípulos, deixa eu te dizer que Jesus também teve problema com os seus próprios irmãos. Porque se você tem irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Se você tem irmão, tem irmã, sempre tem aquelas briguinhas de irmão, de família, né? Isso é uma coisa natural, sempre tem. Eu briguei muito com meu irmão Paulo, briguei muito com meu irmão Jango, briguei muito com meu irmão Eliseu. Acho que o que menos que eu briguei foi o Binho. Mas os demais eu brigava mesmo, era de briga mesmo. Agora você imagina Jesus sendo filho de Deus, nascido da mesma mãe, nós com uma vida diferente. Os caras não aceitavam e ficavam criticando a Jesus. Criticavam Jesus. Em muitas situações, na própria morte do pai, enfim, eles criticavam a Jesus. Criticavam a Jesus. Agora, quando Jesus começou a trazer os discípulos, você imagina a dor de cabeça que Jesus também não trouxe para si. Você imagina. Por quê? Porque Jesus veio com um propósito. O propósito que Jesus veio à Terra como homem era exatamente de salvar a humanidade. Ele ia morrer na cruz sem ter feito nenhum mal, sem ter cometido nenhum pecado. Ele sabia que ele ia. Sem dúvida nenhuma, os seus discípulos não sabiam. Não. Os discípulos que estavam com Jesus naquela época, né, andando com Jesus, eles estavam assim, balançando, meio cá, meio lá, meio cá. Né? Por quê? Porque o ministério de Jesus era um outro nível espiritual. Por exemplo, Jesus, né, ele não via as pessoas, né, como está lá na página da rádio, como eles viam. Eles não viam. Não. Eles não viam. Jesus via as pessoas, como ele disse, como ovelhas sem pastor, como pessoas largadas, como pessoas indesejadas. Era o povo de Deus, que estava na mão dos judeus, dos romanos. E sofriam. Essa que é a verdade. Então, a dificuldade que Jesus começou a ter, Jesus teve que aplicar-se à oração. Porque quando nós começamos a nos meter em problema dos outros, nós acabamos nos envolvendo e cometendo erros. Jesus não veio para cometer erros. Jesus veio para perdoar os errados. Jesus veio para salvar os perdidos, para curar os enfermos de coração, de alma, de espírito, de corpo. Foi o que ele veio. Então a visão de Jesus era outra. Ele veio de um patamar diferente. Jesus veio do céu. Jesus, Deus, veio do céu, da glória, da eternidade, para estar no meio de homens com diferentes formações, com diferentes ideias, com diferentes, desejos. E havia discussões entre eles, os discípulos. Porque de repente está lá um cobrador de imposto que estava cobrando eles e agora está no meio deles junto com eles. De repente está lá no meio deles
um cara que esteve dentro de um palácio junto com o rei, era um tesoureiro do rei, estava lá no meio, vivia na mordomia e agora estava lá. Quer dizer, havia uma divergência, até natural, porque não é fácil, é a mesma coisa que um homem desses famosos do mundo, qualquer que você queira pensar, começar a chamar gente lá de baixo, pobres, mendigos, meio, intelectual, vai ter, mas esse cara é mendigo, pô, é a mesma coisa. Mas Jesus tinha uma visão, e Jesus fazia de tudo para que eles pudessem ver como Jesus via. Não era fácil. Não é fácil. Olha, é a mesma coisa que você querer fazer que o seu filho, que não tem a tua idade, veja o que você está vendo. É difícil. Quase impossível. Fazer ele entender. Então, Jesus começou a ter dificuldades. Por quê? Eles não amavam as pessoas como Jesus amava. Não amavam as pessoas como Jesus amava. Você se lembra quando Jesus disse, eu tenho que passar lá por Samaria? O que eles falaram para Jesus? Jesus, passa por Samaria? Senhor, nós, os judeus, não se levam com os samaritanos. Quer dizer, nós não somos amigos, nós não nos gostamos. É o que eles estavam dizendo para Jesus. Então, eles não amavam as pessoas como Jesus amava. Havia muita divergência entre eles. Eles odiavam os romanos. Com uma certa razão. Porque eles eram explorados. E a morte dos romanos era cruz. Não sei se você sabe. Era o castigo que os romanos propagavam lá. Era a morte de cruz. Então, você começa a olhar para a situação de Jesus. Jesus começou a ter dificuldades em lidar com aqueles homens. Não era algo fácil. Não era algo simples dizer, não, Jesus agora está com os discípulos, agora é maravilha. Não era não. Porque além da divergência que existia entre eles, existia as divergências deles com Jesus. Porque Jesus era um homem espiritual 100%. Como era 100% humano. Eles só eram 100% humanos e não tinham nada de espiritual. Não tinham. Estavam ao lado de Jesus para poder aprender o que Jesus ia ensinar. Qual o problema que Jesus enfrentou com eles? Jesus sentia a dor do povo. Coisas que eles não sentiam. Coisas que eles não sentiam, a dor do povo. Não sentiam. Certa feita, lembra? Quando Jesus estava com aquela grande multidão, como era uma multidão gigantesca, e eles já preocupados falaram o seguinte, Senhor, agora é hora de ir embora, Senhor. Vamos embora para casa, cara. Manda esse povo tudo embora, Senhor. Manda eles pelas vilas aí, pelas aldeias e comer, porque agora Jesus diz, como é que é o negócio que vocês estão falando aí? Não, gente. Não é assim. Vocês deem de comer para eles. Você imagina o que não deve ter sucedido na cabeça desses apóstolos de Jesus, sendo que eles não sabiam o plano que Jesus já tinha. Trouxeram a Jesus um menino com 5 peixinhos, com 5 pães e 2 peixinhos. Lembra? Aí até falaram para Jesus, falou, Senhor, isso aqui não dá para nada, isso aqui é o lanchinho do menino. Jesus falou o seguinte, não, manda todo mundo sentar aí. Não é? Então, Jesus teve que suceder um milagre na mão deles. Porque eles começaram a repartir, dá para cá, dá para lá, dá para cá, dá para lá, dá para cá, dá para lá. E lá no fim sobraram 12 cestos com pedaços de pão e pedaços de peixe. Então você observa que eles não tinham o mesmo sentimento. Era impossível. Era impossível. Tinha como. Então Jesus teve que fazer isso. Jesus teve que fazer isso. Começar a fazer o quê? A mostrar para eles que não era bem assim. Né? E sucedeu aquele milagre justamente na mão dos discípulos. Jesus orou, deu graça e falou, agora vocês repartem. Pronto. Aí o cara dava um pedacinho, parece que não acabava. Dava outro, não acabava. Dava outro.
no fim de sobrar tanto como sobrou. Jesus queria abençoar a multidão. Eles não entendiam. Por isso que as pessoas vinham muita gente. A Bíblia diz que se escrevesse todos os milagres de Jesus, não ia haver livros na terra para escrever. De tantos que foram. De tantos. Então Jesus tinha... porque ele vinha para morrer. E a maior bênção que Jesus vinha oferecer para a humanidade, para nós, era a salvação eterna. Eles não entendiam. Vocês observem que eles não entendiam. Não entendiam. Mas Jesus continuou fazendo. Jesus então começou a fazer o quê? Jesus teve que ensinar a eles. Simples. Jesus começou a ensiná-los. E Jesus falava coisas em parábolas e coisas assim como uma posição, eles não entendiam. E muitas das coisas que Jesus ensinou para os discípulos lá atrás é para nós. É para nós. Hoje é para nós. Também. Se você ver, por exemplo, aqui, ó, nesse quadro, que está aqui, ó, na foto, era uma multidão e Jesus ali, ensinando, mostrando, falando, e os discípulos do lado. Jesus teve que levar eles para dentro do mar e lá dar uma tremenda aula de que ele era Deus. Ele mandou acalmar a chuva e o vento e eles ficaram pasmos assim. E está escrito, que não sei quem foi que disse lá, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Eu não me lembro quem foi que falou, não posso falar para não falar errado. Então, Jesus fez de tudo. E eles não se converteram até então. Principalmente Pedro, que era impulsivo, era bravo, vivia. Então nós temos que olhar, sabe, e ver que Jesus, hoje, presta atenção, que Jesus hoje, como diz a palavra, está à direita do Pai, intercedendo por nós, por mim e por você. Porque se ele teve 12 discípulos, ele estava lá, ele orou pelos discípulos. E naquela oração que Jesus fez pelos discípulos, ele incluiu a nós. Você sabia disso? Naquela oração que Jesus fez para os discípulos, Jesus nos incluiu na oração. E não tem como escapar dessa oração de Jesus. Jesus orou por nós. Ok? Jesus orou pelos discípulos, né? Pediu ao Pai que guardassem, né? E ele diz assim, Jesus diz assim, olha o que Jesus diz, eu tenho transmitido e tal, e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele diz assim, ora, todas as minhas coisas, todas as minhas causas são tuas, e as tuas causas são as minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ok? Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que eles sejam assim como nós somos. Aí Jesus diz assim, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu envio a eles. E a favor deles. Não rogo somente por estes. Olha Jesus orando por nós aqui. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra.
Jesus orou por você. Jesus orou por mim. Jesus orou por nós. Lá atrás. Então, nós temos que aprender a olhar com os olhos de Jesus. Por isso que ser cristão é ter o mesmo sentimento que teve Cristo. Esse é o mesmo sentimento. O que teve Jesus. Isso está em São João capítulo 17. E eu li o versículo, aqui alguns versículos, e li o 20. Ele diz mais, que a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, hoje está uma bagunça, hoje é um balaio de gato. E Jesus não está sofrendo? Vendo tudo isso? Jesus teve que começar a ensiná-los. Olha o que acontece aqui. Leia comigo em Mateus 4, de 23 a 25, e diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, com os 12, hein? E mais a multidão que ia atrás, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia e da além do Jordão. Quer dizer que Jesus estava ensinando aos discípulos, usando o poder do alto, o poder espiritual. Jesus estava mostrando quem ele era e o que ele ia fazer, e que depois os discípulos teriam que seguir fazendo. Jesus começou a mostrar isso. Mas, para a coisa ficar melhor um pouquinho, que vai ser na próxima semana, que eu vou mostrar para você, o que Jesus começou então a dizer para eles. Viu, Valsimone? Que a senhora está aí comigo, me ouvindo. Então Jesus vai falar para ele coisas que hoje nós, como igreja, estamos devendo. Sim, não vai ser hoje que eu vou falar, não. Na semana que vem. Você não pode perder. E Jesus falou mais. E Jesus disse mais coisas, que eu vou te mostrar na próxima semana. Você não pode perder. Não pode perder. E isso que Jesus falou, nós estamos devendo, como igreja dele. Essa aqui é a verdade. Então nós, veja bem, nós não temos para onde correr. Nós não temos para onde correr. Jesus fez o que fez. Jesus mostrou o que mostrou. Talvez você esteja assistindo, inclusive, essa série sobre Jesus. Isso é uma grande lição. Você pode aprender muito daí se você quiser. Coisas que são bíblicas. Coisas que estão sendo mostradas que não está narrado da forma que foi mostrado. Muitas coisas não foram narradas da forma que estão sendo mostradas. Outras foram. Mas é uma grande lição para mim e para você. Então, na próxima semana, nós vamos ver coisa que Jesus falou para os discípulos para pôr neles responsabilidades espirituais que serve para nós hoje. E nós hoje, como filhos de Deus, estamos devendo. Estamos em dívida. Sim, senhores. Mas na próxima semana você vai ter a oportunidade, se Jesus não voltar, hein? Porque Jesus está para voltar, hein? Olha o que aconteceu na Arábia aí, que vocês estão vendo. Lugar seco, que não tem nada, os camelos morrendo afogados. Não é brincadeira não, gente. Jesus está às portas. Então, na próxima semana, se Jesus não vier, nós vamos ver o que Jesus falou mais aí. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Salvador. E nós te amamos, Paizinho querido. Pai, abençoa cada pessoa, Pai, que esteja assistindo, seja através do YouTube, seja através da fanpage, seja através da rádio, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, fale com cada um nesse momento. Que possamos entender que o propósito de Jesus, quando veio a esta terra, era nos ensinar. E o Senhor pegou 12 homens
para que fossem contaminados pelo poder do céu, para que fossem homens cheios do teu Espírito e que não fossem contaminados com as coisas da terra. Paizinho, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos em tudo, Pai, pois nós dependemos do Senhor. Te damos graças e o fazemos isso em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.